Hoje a gente vai para a segunda parte do vídeo em que eu te mostro o meu processo de organização, usando especialmente aqui o livro Arte de Fazer Acontecer, ou o método GTD, Getting Things Done, para nos guiar neste processo. Então, no primeiro vídeo eu te mostrei o passo 1, capturar, e hoje a gente vai ver dois passos que o David traz aqui no livro, que é o passo esclarecer e organizar. Então, se você não viu o primeiro vídeo, dá uma pausa e vai lá assistir, porque é uma boa você assistir antes desse. Mas o que a gente fez foi basicamente capturar tudo o que está chamando nossa atenção, o que está tomando energia mental, porque contém um laço aberto na nossa mente. Então, não necessariamente são coisas que a gente vai fazer agora, justamente nesse passo de hoje, a gente vai decidir o que tem que ser feito, se realmente vai ser feito agora, se não. Mas para a gente tomar essa decisão de forma mais assertiva e com mais tranquilidade de que não está esquecendo de nada, é importante a gente primeiro fazer essa captura. E aí no primeiro vídeo eu te falei mais sobre esse processo. A gente fez primeiro uma captura usando o ambiente físico para despertar esses laços abertos na nossa mente, e também uma captura mental a partir de uma lista ali que pode também fazer uns plings na sua cabeça e você perceber que tem itens a serem capturados. E aí, isto gerou esses itens que a gente está usando aqui como quase como uma super caixa de entrada. E agora eu vou olhar item a item que foi capturado no passo 1 para esclarecer o que isso significa na minha vida atual e o que eu vou fazer com isso. Então, é exatamente esse processo que a gente vai ver hoje. E aí você vai ver que após esse esclarecimento, você vai colocar essa coisa em algum lugar específico. Dentro do método GTD tem 7 lugares que você pode acabar colocando as suas coisas esclarecidas. Nesse processo de esclarecimento, você vai ou decidir fazer algo imediatamente. Dentro do método tem uma regrinha dos 2 minutos, que é se a gente identificar uma aproximação que pode ser finalizada em menos de 2 minutos, a gente já faz na hora. A ideia por trás é que vai dar mais trabalho, vai demorar mais tempo você colocar agora em alguma lista, e depois, quando você for realmente executar, esse trabalho de ter que rever isso demora mais do que 2 minutos. Só que aqui você também tem que tomar um pouco de cuidado, ou pelo menos eu tenho que falar por mim, aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes eu acho que vai durar 2 minutos e não dura mais. E também faz parte do nosso processo de aprendizado, né? É importante também você ter essa noção, senão você vai ficar ali meia hora na coisa que você achou que ia durar 2 minutos. Então, eu tendo a ser bem criteriosa nesses 2 minutos e só realmente executar o que eu tenho certeza que vai ser bate-bola. Então, nesse processo de esclarecimento, a gente vai perceber, definir o que tem ação e o que não tem. É importante a gente saber o que tem ação, especialmente o que tem ação em breve, e o que é só algo que a gente quer guardar, uma informação que a gente quer guardar e quer achar se a gente precisa dela, mas não tem que fazer nada em relação àquilo agora. No livro GTD, ele traz um fluxogramazinho que você pode seguir, né? Eu vou tentar fazer com vocês aqui o fluxograma, praticamente o mesmo fluxograma, mas, enfim, com o meu toque aqui, pra gente aprender. E aí você vai... Esse fluxograma é só para você entender o raciocínio. Um dos pontos chaves do GTD é ter esse momento para pensar sobre as coisas. Então você já pensa de antemão o que aquilo significa e qual que é a ação, o que você tem que fazer exatamente, porque aí na hora de fazer, na hora de executar, é só fazer, você não tem que pensar mais. Muitas vezes a gente procrastina porque a gente não faz isso, porque não está esclarecido, e aí o nosso cérebro fala pra gente não fazer aquilo, não adianta, vai dar trabalho, e a gente não faz. Se a gente já tiver esse processo de esclarecer as coisas antes, muitas vezes a gente consegue executar muito mais facilmente. Então, praticamente o que a gente vai fazer no primeiro momento é isso aqui, ó. A gente vai pegar um item da caixa de entrada, um item que tá aqui em cima nesse momento, e aí vai se perguntar, o que é isso? Tem ação? E aí a resposta vai ser ou sim ou não. Então, se a resposta for não, você vai ter 3 opções do que fazer com aquilo. Ou você vai jogar fora, ou você vai arquivar, então guardar aquele objeto, guardar aquele papel no seu sistema de referência, nos seus arquivos, ou você vai colocar um lembrete de ação no futuro ou para reavaliar aquilo no futuro. E aí, onde que pode ficar isso? Ou pode ser um lembrete no seu calendário. Então, por exemplo, você pegou aqui um flyer de um
um show que vai ter em dezembro e agora é agosto, então você não quer tomar uma decisão ainda, você quer pensar nisso, mas não agora. Você quer pensar nisso em outubro, por exemplo. Aí você vai e coloca um lembrete no seu calendário, lembrar sobre isso em outubro. Ou você coloca num tickler, que ele chama, que o tickler é um conjunto de pastas que tem de 1 a 31, um para cada dia do mês, e janeiro a dezembro, então uma pasta por mês. Contando aqui muito brevemente. Eu não uso isso, mas a ideia é você, por exemplo, estou agora em agosto e eu quero ver este flyer, né? Esse panfleto novamente em outubro, eu coloco ali então em outubro, porque não tá no mês que eu tô agora. Agora, se eu falar, não, eu quero ver no dia 15 de agosto, então tá no dia específico desse mês, aí eu coloco no dia 15 ali. Então, de 1 a 31, por exemplo, é referente ao mês atual, e as outras pastas é referente aos meses seguintes, tá bom? Enfim, eu não uso isso. Ou você coloca numa lista, que no GTD se chama lista talvez um dia. Você também pode chamar de outras coisas, pode chamar de stand-by, você pode chamar de em espera, enfim. Mas é uma lista para você colocar tudo o que talvez você queira fazer, mas nesse caso sem uma data específica, sem necessariamente colocar um lembrete no futuro, tá bom? Só uma listona mesmo de ideias, de coisas a fazer. Talvez um dia. Até pode incluir coisas que você sabe que você vai querer fazer. Não é tudo um talvez, mas só quer dizer que não está necessariamente em andamento hoje. Se você responder sim, aí você vai se perguntar então qual que é essa próxima ação. Por exemplo, eu poderia pensar organizar o porão. Isso já parece que é uma próxima ação, mas não é. Muitas vezes isso é que eu quero atingir, eu quero organizar, destralhar meu porão, organizar meu porão. E aí justamente o GTD diz que quando você tem que dar vários passos para atingir o que você deseja, né? Ele chama isso de projeto. Então, dentro do GTD, projeto é tudo o que você quer atingir, que tem um fim claro, mas que você tem que dar vários passos, várias ações para terminar aquilo. Então, nesse caso, se eu pensar, organizar porão, e qual que é o primeiríssimo passo para eu dar andamento nisso? Conversar com meu marido para definir um sábado livre para nós dois, pra gente fazer isso. Aqui, organizar o porão vai ser o projeto, até porque provavelmente não vai ser também só falar com o marido e já executar. A gente vai ter talvez que ver, tem tipo um entulho aqui, um momento que a gente pode reservar um entulho. Talvez eu tenha que fazer isso primeiro, de ver quando que a gente pode reservar esse entulho para poder destralhar as coisas. A gente vai ter que depois comprar alguma, sei lá, caixa organizadora. A gente vai, ao longo do processo, identificar outras ações. Não preciso identificar tudo agora, tá? Só preciso agora saber uma, duas ações, tá ótimo. Mas dentro do GTD, então, organizar o porão é o que a gente quer atingir, então entra como projeto e a ação ali, falar com o meu marido para marcar um dia, nananã, isso é ação. E essas coisas, elas têm naturezas diferentes, então. Uma é o que eu realmente executo, realmente faço, e a outra me mostra para onde eu quero ir, o objetivo que eu quero atingir. E por isso, essas informações têm que estar em lugares diferentes. Então, aqui que começa a ter uma série de listas que você vai criando para colocar essas informações. Então, uma lista bem típica do GTD é a lista de projetos. Então, nesse exemplo que eu estava fazendo do porão, eu colocaria organizar o porão como um projeto aqui dentro da minha lista de projetos. Então, um dos elementos do sistema é a lista de projetos, que é justamente para você bater o olho e ver tudo que você está dando andamento no momento, né? Indo na direção ali desses resultados que você quer atingir. Mas não é a próxima ação, é para onde as próximas ações estão te levando. Então, o projeto é tudo aquilo que você precisa de mais de uma ação para concluir e que pode ser concluído em até 1 ano. Então, você tem coisas maiores que vão demorar vários anos, aí já entra em objetivos, e esses objetivos você pode quebrar em projetos menores. Então, essa lista de projetos é realmente uma lista para você bater o olho e entrar. Pode ser uma lista normal no papel, pode ser no aplicativo, pode ser várias pastas, por exemplo, páginas no Notion, cada uma com o título ali é o nome do projeto e dentro você coloca informações, materiais, pode ser assim também. Então, existe também, às vezes a gente vai se deparar aqui na organização com alguma informação, com alguma ideia, que não é uma próxima ação, mas se relaciona com aquele projeto. Então, aquela informação a gente vai colocar dentro das pastas daquele projeto, que aqui ele chama de material de suporte a projetos.
tá? Então, se ao longo do processo você identificar algum material, alguma informação que não é uma próxima ação e também não é o nome de um projeto, se relaciona, né, a um projeto, você vai colocar no suporte, na pastinha de suporte a um projeto específico. Tá, e o que a gente faz com a próxima ação em si? Por exemplo, falar com meu marido pra gente achar um sábado para destralhar o porão. Aqui ele diz, se for menos de 2 minutos, já faz na hora. Então tem essa regrinha. Mas vamos fazer de conta que não é uma coisa que você consegue fazer agora. Então você também vai colocar em algum lugar. Se for algo que você pode delegar para alguém, você delega. E aí você vai ter uma lista também que chama aguardando. E nessa lista aguardando, você escreve tudo o que você está aguardando que outras pessoas façam para você. Eu acho interessante essa ordem que ele coloca no livro, porque às vezes a gente cai naquilo de eu vou delegar o que eu não consigo dar conta. E aqui é quase a ideia, eu dou conta do que eu não consigo delegar, sabe? Então você primeiro se pergunta se realmente é você que tem que fazer. Isso não quer dizer que você está explorando as outras pessoas também, tá? A gente também tem que ser responsável e pensar nos outros também. Mas aquele pensamento de eu sou realmente a melhor pessoa para fazer isso, né? Isso depende muito também das responsabilidades, das comunicações, do que foi acertado, combinado, né? Enfim, fica aí a dica para você pensar. E o que eu acho legal é isso, de você ter uma lista para colocar o que você está guardando. Então não é só delegar e acabou. E aí isso vai ficar na sua cabeça também, né? Se a pessoa fez aquilo ou não. Quando você delega, você tem um lugar para te lembrar do que as pessoas vão te entregar ainda, tá bom? Mas aí, beleza, não dá pra delegar, é você mesmo que tem que fazer. E aí, o que você vai fazer então? Você vai adiar, ele fala. E aí, pra adiar, ou seja, você vai pegar aquela próxima ação e colocar em algum lugar para você executar depois. E aí, onde você vai colocar? Ou você vai colocar a próxima ação na sua agenda, se for algo com um dia ou dia e horário específico para acontecer, ou você vai colocar numa lista de próximas ações. E, claro, essa lista aqui de próximas ações também pode se subdividir em outras listas, se você quiser. Então, algumas ideias de subdivisões que você pode fazer aqui é pensar no contexto que você tem que estar para executar aquilo. Então, próximas ações para fazer em casa, ou para fazer no trabalho, para fazer no celular, para fazer no computador, ou para fazer quando encontrar o marido, ou quando encontrar a Maria Aparecida. Tudo você pensa assim no quais são os seus contextos, de modo que quando você chegar naquele contexto, ou seja, cheguei aqui nesse contexto, estou agora junto com meu marido. Então eu pego a lista e vejo tudo que eu quero falar com ele. É bem legal essa lista, assim, pode parecer meio metódico, porque a gente está meio acostumado a se organizar para trabalho e trazer isso para a vida pessoal, para muitas pessoas soa estranho, né? Mas isso nos ajuda a fazer o que a gente quer fazer, a ser quem a gente quer ser, por que não também na vida pessoal, né? E aí eu acho legal porque ali eu coloco desde coisas assim a resolver, por exemplo, nessa lista, por exemplo, com o nome do meu marido, eu coloco desde coisas que a gente tem que resolver, mas também eu coloco coisas que eu quero contar pra ele, que às vezes eu acabo esquecendo, sabe? Aí a Amelie acabou de falar um negócio super engraçado, eu quero muito contar pra ele, e cada vez mais eu menos confio na minha cabeça, entendeu? Aí eu vou e anoto ali, tipo, alguma coisa engraçada que a Amelie falou, e aí, à noite, quando eu encontrar com ele, por exemplo, eu olho a lista e resolvo o que tem que resolver, mas também conto as coisas legais que aconteceram no meu dia. Uma outra lista interessante pode ser conteúdos a assistir. Então, em vez de você assistir conteúdo simplesmente porque aquilo chamou a sua atenção, porque acaba que conteúdo hoje tem muitas vezes a gente tem que chamar a atenção da pessoa para se querer assistir nosso conteúdo, e algumas pessoas abusam bastante disso também. Então, é normal, né? Vai vir ali, chamou a atenção, deu vontade de ver. Faz uma pausa. Em vez de cair nessa e talvez cair nessa rodinha de rato de ficar assistindo coisa que você nem precisava assistir, você pode selecionar o que você realmente quer assistir, coloca na lista e depois você assiste. Uma lista que eu gosto bastante também nessa categoria é a lista no mercado ou na rua, né? Então, a lista no mercado, inclusive, eu compartilho com meu marido, então nós dois conseguimos colocar as coisas lá, e aí quando ele ou eu estamos no mercado, a gente compra, dá check, o outro vê que saiu da lista, então isso é bem bom também. E na rua, bom, mercado é na rua também, mas eu separo. Na rua, eu coloco tudo que eu tenho que fazer na rua, mas que não é no mercado. Então, eu tô na rua,
rua, eu aproveito e olho ali se tem alguma coisa a resolver. Aí no correio, passar naquela loja tal e comprar tal coisa. E aí eu aproveito e já resolvo tudo o que tá na lista na rua. Aí eu aproveito para fazer um adendo que nessa lista aqui de um dia, de talvez um dia, você também pode fazer sublistas. Então ali também pode ter um item, tipo itens gerais, assim, de coisa a fazer depois que não estão em andamento, mas também pode ter uma lista específica de livros para ler, filmes a assistir, lugares para conhecer, receitas a fazer. Então você pode também subcategorizar se você perceber vários itens de um mesmo tipo. Então vamos ver na prática isso acontecendo. Então eu vou pegar um objeto aqui, um item, vou começar por objetos que é mais fácil de visualizar. Eu pego isso aqui, é um vaso de uma amiga minha aqui, ela foi viajar e nós ficamos encarregados de cuidar dos coelhos dela e do manjericão que estava aqui dentro. Os coelhos, graças a Deus, sobreviveram, mas o manjericão nem tanto. Mas a gente avisou pra eles antes, tá bom? Que a gente é melhor de cuidar de bichinhos do que de plantas. Então, tem ação? Sim. Tenho que devolver esse vaso para minha amiga. E qual que é a próxima ação? Eu sei que a gente já tem um encontro marcado. A única coisa que eu tenho que fazer é no dia desse encontro lembrar de dar isso para ela. Então, se eu não tivesse nada marcado, eu poderia agora pensar que a próxima ação é marcar um encontro com a minha amiga, né? Para devolver o vaso. Então, nesse caso, eu não iria fazer um projeto devolver o vaso, tá? Mesmo que tivesse mais de uma ação. Nesse caso, eu colocaria na primeira ação marcar de encontrar a fulana para devolver o vaso. E aí, depois que eu marcasse, eu chegaria na ação que eu tenho agora, que é simplesmente devolver o vaso quando eu vê-la. Então, como é que eu vou fazer para não esquecer de devolver esse vaso quando eu vê-la? Porque quem nunca, né? Quem nunca aí vai ver a pessoa e não devolve o raio do vaso. Então, o que a gente faz? Bom, nesse caso que eu já tenho um encontro com ela, eu vou onde? Na agenda. Então, eu tenho aqui, a gente vai se ver daqui a algumas semanas. Na agenda ali, no título do encontro, eu vou escrever, entre parênteses, vaso, né? Ou levar o vaso, ou eu posso, às vezes quando eu tenho que escrever um pouco mais, eu coloco no título V nota, e aí dentro da nota do compromisso eu escrevo ali devolver o vaso para fulano. Eu devolver o vaso que está, eu vou ter que colocar isso no lugar até eu devolver para ela, né? Eu vou levar esse vaso pro porão, marquei aqui que ele tá no porão. E aí, isso demora menos de 2 minutos, então já vou colocar no porão agora e depois eu vou pro próximo item da minha caixa de entrada. Pronto, coloquei no porão e coloquei num lugar que também lá tá organizado também, então eu sei onde que eu vou achar esse vaso na hora que eu tiver que buscá-lo aqui, quando eu ver esse lembrete. Então, tá vendo? Eu não preciso ficar pedindo pro meu cérebro, quando eu ver a minha amiga, eu tenho que lembrar de pegar esse vaso, tenho que lembrar de pegar esse vaso. Parece uma coisa boba, mas isso consome energia. Então deixa ali, agora sai daqui da minha mente e quando eu ver no calendário, eu resolvo isso. Então vamos pro mais um item que é relativamente fácil, vai. Esse negócio aqui que eu já falei que é... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O buraco... Não dá pra ver. O buraco... Ali, ó. Aquele buraquinho ali. Esse aqui tem que parar lá. Essas coisas de casa, normalmente o meu marido acaba fazendo, mas eu vou perguntar pra ele, então, como que a gente faz pra colocar isso? Porque isso aqui tá aqui já rodando há um tempinho. Vou perguntar, tem aqui uma cola, como a gente vai fazer e tal. E aí eu aproveito pra ver, então, se é uma coisa que talvez eu consiga fazer, ou se ele faz em breve, mas pra gente tirar isso da nossa vida, porque no fundo, é aquela coisinha que a gente fica aqui, ó, meses rodando. Então é só a questão mesmo de saber exatamente o que tem que ser feito, e colocar no lugar para você ver e acabou. Então eu vou colocar aqui na minha lista, marido, como vamos colar isso na parede. E aí eu já pergunto se a gente tem o produto para isso, se tem que comprar, que aí já depois gera a próxima ação. E isso aqui eu também posso guardar e até anotar onde que eu guardei. Próximo item, que é isso aqui? É uma garrafa de água. Tem ação atrelada? Sim, preciso encher. E aqui, no caso, usar ainda uma maquininha que a gente coloca gás. Demora menos de 2 minutos? Sim, então vamos lá. Minha bolsa. Tem algo em relação a isso? Sim, esvaziar minha bolsa e organizar. Isso acontece em menos de 2 minutos? Destralhar a bolsa e capturar o que tiver ali? Sim, então isso eu já vou fazer agora. Olha que fofa, a Meli colocou na minha bolsa um tesourinho com umas moedinhas de brinquedo. Fofa, mas não precisa ficar na minha bolsa mais. Um monte de lenço, porque eu tava gripada, mas não tô mais, então não preciso ter 1 milhão de lenços. É bom ter, né? Os caderninhos, essa notinha aqui eu também não preciso, então já pode ir pro lixo. E o que é da bolsa ainda? Volta pra ela. Aqui eu percebi que tá faltando na minha bolsa
Então, vou colocar aqui, colocar na bolsa, 2 pontos. Caneta, minha carteira, não instalei, sei lá por quê. E sol, é o que eu senti falta. E coloquei na minha lista em casa. Isso aqui eu comprei pra minha afilhada, mas eu não gostei. Então tem ação, sim, qual que é a próxima ação? Devolver esse pacote. Mas qual que é realmente a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no site da Amazon e no site pedir a etiqueta de devolução e eu vou ter que embrulhar esse negócio aqui. São coisas independentes, então eu posso fazer 2 ações. E no site da Amazon e falar que eu quero devolver demora menos de 2 minutos, então já vou fazer agora. Então já informei ali no site, já recebi um código de retorno. Então eu escrevo aqui empacotar presente da minha afilhada e coloco na minha lista em casa. E eu também posso já escrever a próxima ação, que é devolver presente no correio até o dia 9. E aí eu vou colocar na minha lista, na rua, nesse caso. E aí, quando você acabar, então, essa etapa, você vai estar com a sua caixa de entrada vazia. Isso quer dizer que está tudo realizado, tudo feito? Não. Quer dizer que você olhou cada item da caixa de entrada, decidiu o que aquilo significa e encaminhou por o que deve ser feito. Identificar qual que é a próxima ação, e aí quando você perceber que tem uma próxima ação que demora menos que 2 minutos, você já faz na hora. Se perceber que você coletou um item na sua caixa de entrada que você nem precisa, que você pode jogar fora, você já joga fora. Mas aí o que sobrar, né, você vai encaminhar para os devidos lugares. Colocar arquivos nas pastas certas, colocar lembretes de ação na sua agenda ou em alguma lista de ação, como a gente conversou no comecinho desse vídeo. A caixa de entrada também não é apenas essa caixa de entrada física, você também, provavelmente, no mundo de hoje, você deve ter algumas caixas de entrada digitais. Então, caixa de e-mails, caixa de entrada de algum aplicativo que você anota alguma coisa. Vá integrando aos poucos essas práticas de capturar, como a gente fez lá no primeiro vídeo, mas também de esclarecer o que você capturou e, enfim, organizar cada item que foi capturado, seja delegando para alguém, seja jogando fora o que é para jogar, seja colocando no lugar certo para execução. E lembre-se que eu trabalho ajudando pessoas com a sua organização. Nessa série de vídeos aqui a gente está falando mais especificamente de GTD, claro que já com algumas modificações, né, eu sempre trago o meu entendimento, a minha personalidade, porque eu ensino aqui para vocês, né? Os meus serviços não são exatamente sobre GTD, são essa mistura de diversos métodos que eu uso, mas a gente conversa juntos sobre as suas necessidades de organização, por que você quer se organizar, o que você está querendo ter na sua vida ou conquistar na sua vida que não está conseguindo fluir por causa da desorganização, e aí eu te guio nesse processo para você se organizar melhor e conseguir criar a sua vida mais alinhada com o que você deseja. Então, se você sentir que pode ser para você, vem conversar comigo, dá uma olhadinha nos serviços atuais ou me manda uma mensagem para a gente conversar. E no próximo vídeo dessa série aqui, você vai ver então na prática o que a gente faz com isso que a gente organizou, né? Porque lá no primeiro vídeo a gente esvaziou a cabeça e encheu a caixa de entrada. Nesse vídeo aqui a gente esvaziou a caixa de entrada, resolveu já algumas coisas e encheu as nossas listas e agenda, enfim, as nossas ferramentas de organização. Na próxima etapa, então, a gente pode ver, tá bom, né? Como que é a rotina na prática para executar, para fazer isso acontecer. Porque a gente não quer se organizar, a organização é só o que a gente faz para conseguir realizar o que a gente deseja de uma melhor forma, sem pirar e realmente tirar do papel nossas ideias e respeitando o nosso ritmo e nossa saúde no meio do caminho. Então não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e dar uma olhadinha se o próximo vídeo da série já saiu ou se você quer rever o vídeo anterior. E se não saiu ainda, me conta que você tá esperando para ver. E um parênteses aqui, se você perceber que tá com dúvidas, que com tanto desse vídeo aqui ou de outros da série, se você perceber que tem alguma coisa que você não entendeu, ou que você queria que eu mostrasse de outra forma, explicasse melhor, ou sei lá, é algo que você já tentou entender de outros vídeos até e sempre se empaca na mesma coisa, me manda as dúvidas. Se chegarem algumas dúvidas assim, eu posso até fazer um novo vídeo só de tirar dúvidas. Então, eu tô aguardando a tua pergunta. A gente fica por aqui, continue criando a sua vida com intenção. Um big abraço e tchau!